Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 29. Depois, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola maravilhosa com o pastor Febrônio. Inclusive, eu aconselho aqueles que porventura não assistiram, assistam, porque são conselhos que realmente nos posiciona em Cristo, né, para nos levar àquele nível que Deus espera da sua igreja, para que Ele possa confiar em nós aquele tremendo batismo do Espírito Santo que nos tirará da terra. A pomba, o Espírito Santo, não vem em nenhuma natureza incompatível, mas tem que ser uma natureza compatível à da pomba, do Espírito, né? Então, quem não assistiu, assista, seja alimentado. Amém? Vamos então ler Lucas capítulo 2, como eu disse, versículo 25 ao 29. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? E Romanos capítulo 8, versículo 14. Assim diz a palavra: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vocês podem repetir comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Precioso Deus, eterno Pai, Tua palavra santa foi lida e pedimos ao Senhor que unja ela agora e fala conosco, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema desta noite é guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Eu creio que Mombrana diz, se não me falha a memória, na mensagem A Visão de Patmos, que o nível mais alto de uma vida cristã é quando essa pessoa consegue estar em espírito, se referindo a João, que a Bíblia diz que ele estava no espírito do dia do Senhor. E o profeta mostra que esse é o nível mais alto que um crente pode chegar. É a posição de estar em espírito, guiados pelo Espírito de Deus. E nós sabemos, irmãos, que há muitas vozes e influências de todos os lados que tentam desviar, desfocar a tua visão, a minha visão, para que venhamos errar o alvo. E o profeta diz que um pequeno passo fora de Deus,
Um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. Outro dia, alguém me perguntou e disse: como que a gente vai conseguir, se a Bíblia, se o profeta diz que um pequeno erro isso é como que um grande passo longe de Deus? Eu disse: não, o irmão Branham não diz que um pequeno erro, porque nós somos humanos e falhamos. Ele diz um pequeno passo fora da palavra, ou seja, a incredulidade, desviar a fé da verdade em uma vírgula sequer, porque há um só pecado e esse é a incredulidade. Os demais são frutos do pecado. Por isso a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo não cometem pecados. Por quê? Porque você não é incrédulo, você tem a sua fé firme, olhando sempre para Cristo. E como ouvíamos hoje pela manhã o pastor Febroni falando, que na vida do crente, o erro é um acidente de percurso. Você não saiu planejando errar, assim como alguém não sai planejando dar uma topada e arrancar a unha do dedo, mas aquilo acontece, é um acidente, e o crente, ele tem acidentes, porque ele está focando para fazer o certo, e às vezes, como humanos, você acaba se envolvendo em algum acidente, dizendo alguma coisa que não deveria, mas Deus não reconhece isso como pecado, porque Deus vê no teu coração que você não concorda com aquele deslize, e a prova que você não concorda é que você se humilha e pede a Deus o perdão. Amém. Você não argumenta, você não tenta convencer a si mesmo e aos demais de que você não está tão errado assim, mas você simplesmente diz: pequei, preciso do teu perdão, preciso da tua graça. Então veja, irmãos, que o caminho pelo qual nós andamos está cheio, como eu disse, de atrações para tentar desviar o nosso foco e fazer nós errarmos. Mombrana conta a história do menino que ganhou uma bicicleta em um concurso, em um desafio. E o desafio era o seguinte: havia um lago, e então uma prancha, que não era muito larga, e aquele que conseguisse passar de uma ponta a outra sem cair, receberia como prêmio uma bicicleta nova. E muitos, os meninos da cidade, dos bairros, vieram, se inscreveram para aquela competição. E entre eles, um menino simples também foi e se inscreveu. E antes de começar a competição, estavam ali todos os competidores que iriam competir, com suas bicicletas, e cada um queria mostrar que sabia mais do que o outro. Você sabe como que é adolescentes? Então um empinava e andava só com a roda de trás, o outro conseguia empinar a roda traseira, o outro conseguia andar com as mãos cruzadas, e assim faziam todo tipo de malabarismo com suas bicicletas. E o menino olhou e disse: olha, eu não consigo nem andar sem tirar a mão do guidão. Mas você não consegue fazer isso? Você não consegue fazer aquilo? Não. Então eles disseram: como você vai competir com todos aqui que são muito mais profissionais do que você? Ele disse: tudo bem. E quando chegou a hora da competição, então aqueles todos exibidos, aqueles bons bicicleteiros, um a um, foi caindo. Entrava e logo caía. Entrava o outro e caía. Mas de repente chegou a vez do menino que não sabia andar empinado, não sabia andar sem as mãos no guidão. E ele entrou e foi pedalando, pedalando, pedalando e chegou do outro lado. E lá do outro lado ele pôde então erguer a bicicleta nova e comemorar.
E aí então os outros vieram e disseram: me diga para nós qual o segredo. Você era o pior dentre todos, como você conseguiu? Ele disse: olha, eu consegui porque eu fiz o seguinte: cada um de vocês ficava olhando para frente e olhando, mas eu olhei só para a prancha, e eu não olhei para os lados, para lugar nenhum. Eu fixei na prancha e fui pedalando, e nem vi passar. Quando eu vi, estava do outro lado. Assim, irmãos, é o cristão. Se nesse mundo cheio de influências, cheio de atrativos, há uma maneira de você vencer: não olhe para o lado, não olhe para as atrações, resista ao diabo. Na mensagem Fé Perfeita, irmão Branham diz: resistir ao diabo significa dar as costas para ele. Às vezes pensamos que resistir ao diabo é ficarmos discutindo com Satanás. Satanás não merece eu perder tempo conversando com ele, nem que seja para contrariá-lo. Eu vou resistir o diabo deixando ele sem resposta. Eu vou resistir o diabo seguindo o alvo e não dando atenção para as suas falácias. É assim, irmãos, que nós vencemos o diabo. Diz que no deserto, às vezes você pensa que o deserto é um lugar somente árido, feio, mas não, existe flores. Vocês já viram aquelas flores de cactos? Aquelas flores são lindas. E diz que muitos turistas morrem no deserto por razão dessas flores. Porque eles vão fazer o turismo, então eles levam um mapa, eles levam água e eles levam alimento para poder fazer o transcurso. Mas o que acontece? Enquanto eles estão caminhando pelo deserto, com suas máquinas fotográficas, eles olham para os lados e vê alguma flor linda, mas o guia sempre diz: não saia do caminho, para nada. Mas aí vem a autossuficiência: não, eu vou até ali, tiro uma foto e volto. Isso não vai me acontecer nada. Quantas vezes, irmãos, que nós erramos porque a gente menospreza o erro. Não, isso não me vence. Quando eu quero, eu dou um chute nisso e me livro. Irmão, nunca menospreze o diabo. Saiba que ele é um adversário e ele vem para matar, ele não vem para brincar, ele não vem para aleijar, ele vem para matar, para destruir. Então, aquele turista vai, tira foto, e dali ele enxerga uma outra qualidade de flores, vou até aquela, e logo tira foto, e quando ele pensa em voltar, o deserto é tudo igual. Ele começa a andar o círculo da morte, e anda e volta no mesmo lugar, e anda, quando vê está no mesmo lugar, e a sua água se acaba, e lá se foi, por causa de uma curiosidade, perdeu sua vida. Por isso, irmãos, nunca tenha curiosidade do mundo. Jovem, seja quem for, não seja curioso, não abra aquele vídeo, não olhe para aquelas coisas, siga olhando para o teu alvo, seja guiados pelo Espírito. O Espírito te guiará sempre para frente. O Espírito não te guia para os lados, ele guia para o alvo. Há um foco a alcançar. E eu creio que cada um de nós que começou essa caminhada, nós queremos chegar. Amém? Mas veja que Israel é o tipo da igreja. E eles saíram, por volta de 2 milhões de pessoas saiu do Egito. E somente 2 pessoas dos que saíram, chegaram na terra. Os demais que chegaram foram que nasceram durante a viagem. Porque o restante morreu. Porque desviou o seu olhar para alguma coisa que não deveria. Na mensagem Liderança do Espírito de Deus,
pregada pelo nosso mensageiro no dia 7 de agosto de 1955, ele diz assim: muito bem, quero que os irmãos prestem atenção nisso. Muito bem, guiado pelo Espírito de Deus. Agora vocês vão ver aqui que para ser guiado pelo Espírito de Deus é necessário um outro ingrediente que vai te conduzir a ser guiado pelo Espírito. E esse outro ingrediente se chama expectativa. Porque só pode ser guiado pelo Espírito quem tem uma expectativa do céu. Quem está em expectativa de vencer. Porque quem não está em expectativa nunca seguirá a liderança do Espírito. Nunca. Por isso que muitos não têm sido conduzidos pelo Espírito Santo. Porque eles não têm dentro de si uma expectativa correta para com Deus. E então, daquilo que o teu coração está cheio, será os teus atos praticados, demonstrando o tipo de expectativa que está ali dentro. Veja que o irmão Branham mostra sobre a mulher de Ló. Eles saíram de Sodoma e veja, mesmo os anjos celestiais junto com eles, e dizendo: vocês saiam porque vai descer fogo do céu. Não olhem para trás. Mas não foi suficiente essa advertência para a esposa de Ló. Ela saiu e logo ela parou para dar a sua última e longa olhada para Sodoma. E se converteu numa estátua de sal. Mas por quê? Porque não havia dentro dela expectativa por sair do meio daquele mundo. Não havia dentro dela a expectativa de um lugar diferente para se viver. O coração dela estava cheio de Sodoma. E o profeta disse: se ela vencesse a tentação e não olhasse para trás, mais tarde alguma coisa iria pegar ela e ela iria errar. Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. Há muitas pessoas que têm saído do mundo, mas o mundo não saiu deles. Saíram da denominação, mas o sistema não saiu deles. Por isso Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Tome tudo isso que você tem e queime e jogue fora, começa do zero. Paulo disse: eu tenho considerado como esterco tudo que eu fui, tudo que eu tive, todo o meu conhecimento. Eu tenho considerado isso como esterco. E o que se faz com esterco? Se joga fora. Então, se você quer chegar, irmãos, no arrebatamento que está bem perto, você deve viver na expectativa do arrebatamento. Uma vez, nunca esqueci, muitos anos atrás, o pastor Febroni pregou uma mensagem aqui, e ele disse assim: se nós não vivermos na expectativa da vinda de Cristo, como a moça vive a expectativa do seu casamento, na semana que antecede o casamento, tudo que ela fala, tudo está envolvido na questão de casamento. E ele disse: se nós não viver nessa expectativa, nós corremos o risco de perder o arrebatamento. Por isso eu pergunto nesta noite: em que está a tua expectativa? Estava lendo ontem, eu acho que foi, na mensagem Discernimento de Espíritos, e o profeta disse que, por certo, estava acontecendo a campanha política naqueles dias para presidente. Ele disse: se eu soubesse qual dos presidentes, quem deles vai ganhar a eleição, e eu dissesse: olha, tal presidente, tal candidato será eleito, eles me chamariam nos jornais e eles colocariam, vamos dizer, os holofotes em mim, e quando se concretizasse e aquele candidato ganhasse,
eles iriam me elogiar, eles iriam me engrandecer. Mas ele disse: de que me adianta isso? Que bem eu teria disso, em saber quem será o próximo presidente? Por isso, irmãos, a nossa expectativa não deve estar nas coisas deste mundo. Jesus diz: pensai nas coisas que são de cima. No que é que você está pensando? No que é que você vive conectado, ligado? É nas coisas de cima? É no arrebatamento? É nas bodas do Cordeiro? Se você está nessa expectativa, você então está pronto para ser guiado pelo Espírito de Deus. Veja só, muito bem, guiado pelo Espírito de Deus, esteja em expectativa. Simeão estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Abraão estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Davi estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele encontrou o gigante. Sansão estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele colocou seus braços ao redor da coluna. Sansão estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele pegou uma queixada de uma mula e derrotou 1000 filisteus. Os filhos hebreus estavam na expectativa de Deus manter sua palavra quando eles entraram na fornalha ardente. Daniel estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele entrou no meio dos leões. A mulher que tocou a orla de seus vestidos estava na expectativa de Deus manter sua palavra. Marta estava na expectativa de Deus manter sua palavra quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Vocês estão entendendo? Esses homens que nós citamos como grandes, mas eles receberam essas recompensas porque eles estavam na expectativa. Eles não estavam na expectativa do mundo, irmãos. Vamos um pouco mais, parágrafo 47. Expectativas. Se você está em expectativa, ouça, você receberá. Geralmente você recebe o que você espera receber. Você está esperando receber o batismo do Espírito Santo? Se você está esperando, então essa tem sido a tua oração. Esse tem sido o teu pensamento quando está na rua, no trabalho, em casa. Isso está sempre te envolvendo. Maria, quando foi ao poço, ela foi meditando em Isaías 9, verso 6. O menino se nos deu. Ela estava meditando nas Escrituras. Por isso o anjo pôde aparecer a ela. Amém? Então veja, expectativas. Se você está em expectativa, você receberá. Geralmente você recebe o que espera receber. Se você vier à reunião hoje à noite, esperando encontrar algo para criticar na reunião, o diabo te mostrará. Ele verá que você fica satisfeito. Você já percebeu, irmãos, como tem pessoas que sempre têm as notícias em primeira mão de toda a queda que existe na igreja, de toda a falha, de todo o problema? Por que sempre sabe? Porque essas pessoas estão sempre na expectativa de encontrar erros. E elas verão erros. Quando você não está, aquilo nem está na tua mente, você passa e nem percebe. Você recebe o que espera. Se você vier para receber uma bênção, Deus fará que você a consiga. Amém? Você veio para receber uma bênção essa noite? Então Deus fará com que você a consiga. Seja para você ou seja para alguém que você está representando. Se você vier para ser salvo, Deus cuidará que você seja salvo. Se você vier para receber uma cura, esteja na expectativa para ser curado.
Deus cuidará que você seja, é sempre aquilo que você espera dele. Agora, nos dias de Simeão, ele não tinha telegramas, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha, irmãos, os meios de comunicação que temos. Mas como que ele recebeu de primeira mão a notícia que o Messias havia nascido? Porque ele estava em expectativa, esperando esse dia. E Deus, como disse o profeta, dará aquilo pelo qual você está em expectativa. E eles não tinham televisões, nem rádio e assim por diante, da ciência moderna como temos. A mensagem era dos lábios aos ouvidos. Sabe, só aqueles que estão em expectativa geralmente recebem aquilo que procuram. Aqui está. Ouçam, é notável que estamos no final da estrada. Será que é notável, irmãos? É notável que estamos no final da estrada? Então, por que alguns ainda estão com expectativa de coisas da vaidade da vida? Quando deveriam estar, em primeiro lugar, sobre receber o Espírito Santo? E as demais coisas, é claro, como humanos, não vamos deixar de ser humano. Você tem expectativa, às vezes, em comprar algo, em conseguir alguma coisa, mas isso sempre deva estar abaixo da expectativa principal. Amém? Então veja, aqui está, ouçam, é notável que estamos no final da estrada. Bombas atômicas, cobalto, hidrogênio, as nações estão estremecendo, agitadas, o grande inimigo sobrevoando com aviões a jato que poderiam explodir esta nação em pedaços. Sim, o mundo inteiro em 5 minutos, todos estão nervosos. Como um cordeirinho lá no campo pastando, e ele parece ficar nervoso. Qual é o problema? Você olha para cima, olha para baixo, olha para ali, é um leão andando, agachado em direção a ele. Ele não vê o leão, mas algo diz a ele, é desta forma com o ser humano hoje. O cordeirinho está pastando, não está vendo o leão, mas ele está agitado. Há um pressentimento naquele animalzinho de que o inimigo está chegando. O mundo está agitado, irmãos. As pessoas estão em um enlouquecimento, porque há uma expectativa de morte sobre a terra, há uma expectativa de juízo sobre a terra, mas a igreja está alegre, a igreja está feliz, porque há uma expectativa de arrebatamento, há uma expectativa de uma nova terra, de um novo céu. Aleluias! Glórias a Deus. Qual é o problema? O inimigo está se aproximando, ele está pronto para dar o bote, o fim está aqui, e qualquer um com o tipo de mente correta sabe que algo está errado. Os magos viram isso, eles disseram, haverá uma estrela que se levantará, eu a observarei, eles a viram. Na mensagem, sentinela como está a noite, irmão Branham diz assim, que antes do raiar do novo dia, um pouco antes de começar a raiar um novo dia, é o período mais escuro da noite. Por quê? Porque a luz que está vindo começa a pressionar as trevas. E você sabe, quando ela vai se pressionando, ela vai se condensando. Por isso, irmãos, que estamos vivendo em um tempo de muita escuridão, porque a luz do novo mundo já está vindo, e está pressionando as trevas, está pressionando o pecado, e a Bíblia diz, que o sujo se tornará mais sujo, mas há uma coisa, o limpo se tornará mais limpo. Aleluias! Glória a Deus! O limpo
não está na expectativa se o time da cidade vai ser campeão ou não. O Olimpo está na expectativa se eu estou realmente no lugar que eu devo estar para o arrebatamento. Aleluias. O que Jesus disse que aconteceria bem nesta hora? E eu restaurarei ao povo toda a glória da primeira, derramarei sobre eles a chuva temporã e a tardia, e os sinais e maravilhas que estavam na primeira igreja estarão na segunda igreja, no último dia. Aqui está seu sinal. Ele está aparecendo na terra. Sinais e maravilhas, a mesma coisa que ele fez, está aqui novamente. Seu espírito se movendo entre o povo. Mas o espírito está movendo e guiando as pessoas que estão em expectativa. Lembra daquele caso que o irmão Brana diz? Que na reunião o Espírito Santo se moveu e o profeta via na forma da coluna de fogo. E ele saiu, o Espírito Santo, para batizar as pessoas. E havia uma jovem no canto, e o Espírito Santo foi em direção a ela, mas logo desviou para outro lado e não a batizou com o Espírito Santo. E o profeta diz, ela perdeu a oportunidade, porque quando o Espírito Santo veio para batizá-la, ela estava olhando para as cortinas da igreja. Ela não estava na expectativa. Se ela estivesse na expectativa, ela receberia o Espírito Santo para liderar a sua vida. Você vê nas mensagens, por isso é bom você ler, não só até quando termina a pregação, leia as orações pelos enfermos, o discernimento, você vai aprender muita coisa. E você vê ali que às vezes o profeta está na fila de oração e de repente ele para. E ele diz, eu sinto que algo está me puxando para a congregação. Por quê? Porque alguém está numa expectativa para ser curado lá. E o Espírito Santo para aqui e move-se até aquela pessoa. Por isso, irmão Brana disse, se você não tem cartão de oração, não se preocupe, esteja em espírito. Aleluias. Então veja, parágrafo 56. Era um dia sombrio, falando sobre quando Simeão, a escritura que lemos, né? Ele viu o Messias. Ele pegou o Messias em seus braços. Ele disse, agora pode despedir o seu servo em paz. Era um dia sombrio, mas a Bíblia diz, no entardecer haverá luz. O sol estava se levantando no leste ao povo oriental. Os judeus e o povo oriental e a civilização viaja com o sol. E agora está nos últimos dias. Viajamos até a costa oeste. A próxima coisa é leste novamente. Veja, o Mombrana falando que a civilização anda com o sol. E o sol, ele se move do seguinte, do oriente, ele vem, passa pela Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Depois, o próximo lugar que o sol vai é voltar ao oriente de novo. E isso mostrou o círculo completo do Evangelho. Começou com os judeus, você veja que veio a restauração ali por Lutero na Alemanha, viajou à Inglaterra com Wesley e veio aos Estados Unidos com o profeta Elias para trazer a restauração total e a revelação dos mistérios. E o próximo passo do sol agora é voltar ao Oriente. Isso mostra que o quê? Que o próximo passo da mensagem é voltar para os judeus. E nós, antes que isso aconteça, seremos arrebatados. Amém? Então, que hora estamos vivendo, irmãos? No fim de tudo. O Evangelho já está voltando aos judeus. Não passará a geração que viu a figueira brotar sem que tudo aconteça. 1948 foi levantado a bandeira de Israel, inaugurado como uma nação. E aqueles que viram esse acontecimento já estão velhinhos.
E já está passando. E Jesus disse, não passará. Então não há muito o que esperarmos. Mas que tipo de expectativa está dentro de nós essa noite? Veja, era um dia sombrio, mas a Bíblia diz, no entardecer haverá luz. O sol estava se levantando no leste, ao povo oriental, os judeus, e o povo oriental e a civilização viaja com o sol. E agora está nos últimos dias, viajamos até a costa oeste. A próxima coisa é o leste novamente, quando o sol está se pondo, ele brilha em toda a sua glória. O Espírito Santo está aqui. Você estava na expectativa por ele? Se você está, certamente você verá a sua liderança. Guiados pelo Espírito é o tema. Se você está na expectativa, você verá a liderança do Espírito. Simeão, ele estava na expectativa por Jesus. E se Deus te fez uma promessa, Deus está sob a obrigação de manter essa promessa. E Deus nunca fará uma promessa que ele não possa cumprir. Então, quando Simeão, talvez aquele dia em que Jesus nasceu, os sábios vieram, eles estavam na expectativa por isso. Os magos, né? Os pobres pastores nas colinas, ele nunca foi aos clérigos, eles não o estavam esperando. Aqueles pastores pobres camponeses lá nas colinas, os anjos desceram e disseram, hoje na cidade de Davi é nascido o Cristo, o Senhor. Eles foram e acharam desta forma, a mensagem não ficou dispersa. Vamos supor que é segunda-feira de manhã, vamos aqui imaginar o dia em que Simeão pôde ver o Messias. Vamos supor que é segunda-feira de manhã no templo, muitos bebês nascem no meio de 2 milhões de pessoas, como eram os judeus naquele tempo. Muitos bebês nasciam, todas as crianças do sexo masculino deviam ser trazidas ao templo depois de 8 dias e serem circuncidadas. E a mãe tinha que oferecer um cordeiro, ou se ela fosse pobre, ela ofereceria 2 rolinhas para a sua própria purificação. E para a circuncisão do bebê, era uma lei. Vamos dizer que é segunda-feira de manhã. Centenas de bebês nascem todos os dias. Você está imaginando aqui, irmãos? Todo bebê, todo menino com 8 dias tinha que ser levado ao templo. E havia um templo só em Israel. Então, quantas mães faziam fila para circuncidar os seus filhos e oferecer o sacrifício? Como que entre todos esses bebês, Simeão iria saber quem era o Messias? Que era naquele dia que ele estaria ali, porque ele estava na expectativa e o Espírito Santo o guiou. Veja, vamos dizer que é segunda-feira de manhã, centenas de bebês nasceram todos os dias, e é segunda-feira de manhã, muito movimentado perto do templo. Caifás está sentado com seu leque como juiz, não sabendo de nada. Mas Caifás não era o sumo sacerdote? Ele não deveria saber do acontecimento maior? Mas ele não estava na expectativa para receber o Messias. Por isso o Espírito Santo não pôde guiá-lo. Veja, Caifás estava sentado com seu leque como juiz, não sabendo de nada. Os sacerdotes estão normalmente em suas rotinas, discutindo sobre qual botão eles deveriam usar em suas vestes ou algo assim. E há um velho chamado Simeão sentado no quarto de oração lendo Isaías. Talvez, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá estava Simeão, lendo. Ele diz, Deus, Deus, e tu me deste a maravilhosa promessa de que eu o verei. Mais ou menos naquela hora, se Deus te fez uma promessa, Deus manterá a sua promessa. O Espírito Santo falou a ele e disse, Simeão, levante-se. Para quê, Senhor? Não, um homem de Deus não questiona,
não questiona Deus. Quando Ele diz levante-se, Ele levanta. Ele se pôs em pé. Não é da conta dele o que ele vai fazer. Simplesmente o siga. Não espere e diga, agora, se eu fosse ao altar, a dona Joana, o que ela diria, o que o pastor diria, o que este diria. Não faz diferença alguma o que eles dizem. Faça o que o Espírito Santo disser. Mova-se. Simeão se levantou no templo, olhou ao redor. A Bíblia diz, quando um abismo... Para Davi, quando o abismo chama o abismo, você crê em cura divina? Diga amém. Bem, esta é a razão pela qual existe cura divina, porque você crê nela, há algo em você. Aleluias. Simeão cria que ele veria o Cristo, e ele estava sentado no templo. Era assunto de Deus fazer com que ele chegasse àquele lugar. Assim como é assunto de Deus fazer com que você chegue aqui nesta noite guiado em expectativa. E ele se pôs de pé e caminhou pelo edifício. Era assunto de Deus levar Simeão até o Messias entre centenas e milhares de crianças. É assunto de Deus te conduzir à fé de rapto. É assunto de Deus te dar vitória sobre esse mundo, se você vive realmente em expectativa para com as promessas de Deus. Se você não está na expectativa do próximo capítulo da Netflix, você está em expectativa do que Deus prometeu para a sua igreja. Aleluias! Note, rapidamente dê-me sua atenção, caminhando pelo edifício, e de repente ele chega nessa fila de mães. Ele viu parado lá, havia todas as mulheres ricas, com seus bebês, com finas costuras, seus cobertores rosas e azuis, e assim por diante, cada um segurando um cordeirinho, coisas lindinhas, e lá no final da fila, eu vejo uma pequena virgem, com cerca de 18 anos de idade. Ela tem uma má reputação sobre seu nome, porque eles diziam que esse bebê era de José e que o bebê nasceu fora do matrimônio, mas no coração daquela mãezinha, ela sabia de quem era aquele bebê. Ele não tinha uma costura requintada, ele estava envolto em panos. Os panos que se tira da parte de trás da canga de um boi quando ele está arando. O Rei da Glória, sem finas costuras, envolto em panos. A mãe parada, seu pequeno véu sobre o seu rosto, olhando seu bebezinho, e as outras mulheres mantendo distância. Nós não vamos nos envolver com ela. Ela é desprezível, desprezível em seu coração. Ela sabia de quem era aquele bebê. O Espírito Santo disse, ele será chamado Filho de Deus. Como? Não era para discutir, era para crer. E lá elas mantinham distância, mas daqui vem o profeta, aquele que crê no sobrenatural. Ele era o sobrenatural. Passando por ali o velho sábio, e as lágrimas rolando pelas suas bochechas, enquanto ele caminhava, parou bem diante daquela mamãezinha antiquada, esticou os braços e tomou aquele bebê de seus braços. E ele olhou para ele, as lágrimas rolaram pelas suas bochechas, e disse, Senhor, podes despedir em paz teu servo, de acordo com a tua palavra, meus olhos viram a tua salvação. Aí está, guiado pelo Espírito, oh que coisa, na expectativa por isso veio, e sendo guiado pelo Espírito para aquilo que ele estava esperando. Amém? Vocês estão acompanhando? Como ele pôde discernir? Porque ele estava em expectativa, irmãos. Quem dera que todos entendessem essa noite. O Espírito Santo está aqui para guiar a todos à vitória. O Espírito Santo está aqui para guiar ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para guiar ao arrebatamento. Mas ele só poderá fazer para aqueles que estão em expectativa.
Quantos que estão, irmãos, na igreja, tradicionalmente, mas seus corações estão em expectativa pela vaidade, copiando muitos o mundo. Quando se gastam milhares e milhares em cirurgias plásticas e tanto mais, quando que uma santa de Deus vai estar, irmão, preocupada com isso? Se ela está na expectativa do arrebatamento, como haverá espaço para cortar o seu cabelo, se você está na expectativa de ser guiada pelo Espírito Santo? Mas se não está na expectativa de alguma outra coisa. Algum outro Espírito te guiará, menos o Espírito Santo. Mas se você está na expectativa das promessas, só há um Espírito que pode te guiar. Aleluias! Glória a Deus! Então, irmãos, nós estamos esperando. O grande dia se aproxima. O grande dia se aproxima. O grande dia se aproxima, irmãos. Será tão bom, tão feliz, tão maravilhoso, quando subirmos encontrar com Cristo. Eu estava lendo essa semana Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, e eu olhando assim, acontecimentos que estão para acontecer, e eu me vendo, você incluído nessas promessas, nessas profecias. Mas como? Eu sou falho, eu sou humano, mas eu estou representado na graça, na santidade de Cristo. Ele não vê mancha naqueles que estão debaixo do seu sangue. Mas viva essa expectativa. Como eu disse, há muitas coisas para distrair. Encerro com essa história do rei que condenou à morte um jovem, e o rei era malvado, e o rei disse a ele: eu vou te dar uma chance, se você vencer esse obstáculo que eu vou colocar em suas mãos, você estará livre da pena de morte. E o rei então trouxe um copo com azeite, encheu de azeite até quase transbordar. Quando fica, você vê já a ondazinha tentando passar por cima da borda. E disse: bem, se você conseguir fazer o trajeto que eu demarquei e chegar até aqui de novo, sem derramar uma gota do azeite, você está perdoado. Mas aquilo era para judiar do moço, porque ele sabia que era impossível. No caminho ele colocou pessoas para chamar a atenção dele. Colocou animais para assustá-lo, todo tipo de coisa. E aquele moço agarrou aquele copo e começou a caminhar. E foi passando por todo tipo de entretenimento, de assobios, pessoas preparadas para dar sustos, e todo tipo de coisa. E ele fez todo o trajeto, e ele chegou até o rei e disse: aqui está. E quando o rei olhou, nem uma gota do azeite havia derramado. E o rei disse: como pode isso? Você não viu aquelas pessoas? Não vi, meu rei. Você não viu aqueles animais que eu coloquei para te assustar? Não vi, meu rei. Você não viu isso? Não vi, meu rei. Mas como não viu? Ele disse: eu não vi porque eu estava olhando só para o azeite. É isso, irmãos. Você não vai ver o que o diabo te oferece se a tua expectativa está no azeite, tua expectativa está no arrebatamento. Você não vai ver nada que vai tirar o teu foco da vinda de Cristo. Vamos nos colocar de pé, guiados pelo Espírito de Deus. É o que eu espero ser guiado. Eu creio que vocês esperam ser guiados. Mas vocês viram o profeta de Deus dizendo: ele somente poderá guiar aqueles que estão em expectativa quanto à sua promessa. Ele pôde entrar na fornalha ardente, porque havia jovens que estavam na expectativa de um livramento. Ele pôde fechar a boca do leão, porque havia um Daniel que estava na expectativa, igreja.
de um livramento vindo de Deus. Qual é a tua expectativa essa noite? Enquanto os irmãos vão solando, feche os seus olhos. O Espírito Santo pode te guiar até o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te guiar até a fé de rapto. Ou você tem estado envolvido com outras expectativas? Deus está aqui essa noite. Se você deseja vir ao altar, ter um momento, chorar na presença de Deus, venha, tens a liberdade. Você, quem sabe, vê, se olha no espelho nesta noite e percebe que você tem estado tão envolvido com outras e outras expectativas, que Deus não consegue te falar. Fale com Deus, meu irmão. O tempo está se esgotando. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Logo, logo seremos chamados. Logo, logo seremos levados. Mas Ele não poderá levar quem está com outras expectativas. Qual é a tua expectativa, jovem? Você diz, eu tenho orado, mas eu vejo que cada dia estou mais longe de Deus. Mas qual tem sido a tua expectativa? No que o teu coração tem estado apegado? É impossível alguém orar e ter a expectativa na promessa de Deus e não ser alcançado por Deus. Por que você está fora da ceia? O que tem te afastado? Não é hora para brincar, irmãos. Eu vou deixar você falar com Deus. Há algumas pessoas no altar, mas eu sei que muitos que estão no banco precisam de uma libertação, precisam mudar o seu foco, precisam mudar a sua expectativa. O Espírito Santo quer te liderar, mas precisa alinhar o Espírito Santo com a expectativa do seu coração. Você gostaria de falar com Deus? É você e Deus nesse momento. Você em casa, você pode falar com Deus também. Você pode dobrar o seu joelho aí onde você está. Chore na presença de Deus. Vamos falar com Ele. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome.